Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Vamos lá, né, meus amores? Vocês vão abrir o livro de Geografia na página 210 e vamos estudar os recursos naturais, certo? Então, para sobreviver, o ser humano ele precisa satisfazer as necessidades básicas de alimentação, habitação, vestuário, entre outras. Onde ele deve buscar essa satisfação dessas necessidades básicas? Então, nada mais do que a natureza, certo? Pois é nela que estão todos os recursos de que necessitamos. Então, a estes recursos damos o nome de recursos naturais. Então, podemos dizer que recursos naturais são todos os bens da natureza que o ser humano utiliza, como o ar, a água, o solo, os minerais e outros que garantem a sua reprodução enquanto espécie integrada à natureza. Então, com a água, podemos obter a energia hidrelétrica, que é a mais utilizada no Brasil. As usinas hidrelétricas, elas transformam a força da água em eletricidade. Os ventos, eles fornecem a energia eólica, fazendo girar enormes hélices que produzem energia. O petróleo é uma fonte muito importante de energia termoelétrica no mundo de hoje, pois os combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados do petróleo. O álcool, que movimenta diversos motores, é obtido da cana-de-açúcar. A energia gerada pelo álcool é conhecida como energia biológica e polui menos que os derivados do petróleo, certo? Os recursos ou elementos naturais, eles podem ser renováveis, limitados ou não renováveis. Os renováveis são aqueles que a natureza consegue, depois de certo período de tempo, produzir novamente, como é o caso do ar e da energia solar. Os não renováveis são aqueles que a natureza não consegue gerar novamente, como é o caso do petróleo e do carvão mineral, que também são classificados como naturais energéticos. Os limitados são aqueles que podem se esgotar se forem explorados demasiadamente, como é o caso da vegetação, da água e do solo. Uma curiosidade aí, gente, é o que? É que não é possível fabricar água. Por isso, temos que economizá-la e não desperdiçá-la para que ela não falte, certo? A água e a energia. Vamos conhecer um pouco essa vertente aí. Cada vez que acendemos uma lâmpada, deveríamos agradecer aos nossos rios, pois cerca de 90% da eletricidade brasileira é gerada pela força das águas, que movem as turbinas das usinas hidrelétricas. A construção de grandes barragens é complexa e pode colocar em risco a sobrevivência das plantas e dos animais que ali vivem e transformar a vida de moradores. Por isso, ela precisa ser bem planejada, para que a gente possa contar com o conforto da eletricidade sem prejudicar o meio ambiente e o atendimento de outras necessidades. Assim, é preciso apoiar métodos que aproveitem a energia de outras fontes renováveis para produzir energia elétrica. Exemplo, o vento, o sol, a biomassa, que no caso são resíduos vegetais e lixos, que também pode se transformar em combustível. E não esquecer de economizar eletricidade também economizar água, certo? Então, a princípio, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta, pois não havia a tecnologia necessária para a exploração mais apropriada. Eram usados ferramentas e processos simples, que levavam muito tempo e esforço para serem concluídos. Com o decorrer dos séculos, o desenvolvimento tecnológico e industrial possibilitou o que ao ser humano uma maior apropriação dos recursos naturais. As ferramentas e os processos se tornaram cada vez mais sofisticados e o conhecimento científico aumentou consideravelmente. E os centros urbanos se expandiram, na maioria das vezes, de forma desordenada. Então, o que foi que aconteceu? Muitas cidades sofreram até hoje as consequências do mau planejamento urbano, como construções desordenadas, falta de saneamento básico e destruição das áreas verdes, entre outras, certo?
Além disso, práticas como poluição, desmatamento e desperdício são comuns durante a exploração dos recursos naturais, mas devem ser evitadas, pois causam prejuízos muitas vezes invencíveis ao meio ambiente. Por outro lado, práticas como reciclagem, reflorestamento e consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotadas, pois, embora seja necessário avançar no desenvolvimento e no progresso, a preservação e conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente e para as futuras gerações, certo? Então, vamos ver um pouco sobre matéria-prima, certo? Aí a gente tá vendo aí um couro, látex e a bauxita, certo? Mas a gente pergunta o que é matéria-prima? Matéria-prima é a substância que é usada para se fabricar um produto transformado. A matéria-prima, ela pode ser de origem animal, que é extraída de animais como carne, couro, leite, ovos, penas, entre outros. Vegetal, que é extraída das plantas, como o látex, os frutos, os caules, as raízes, as folhas, entre outros, né? E mineral, que é extraída do solo, como o sal, o ferro, a bauxita, entre outros. Algumas matérias-primas são consumidas sem passar por transformações, como é o caso das frutas, das verduras, dos legumes, do leite, entre outros. Para que a indústria funcione, é necessário se ter o quê? Matéria-prima. E a maior parte dessa matéria é produzida na zona rural, enquanto sua transformação acontece em onde? Nas áreas urbanas, certo? Então vamos ver aí como acontece um exemplo aí, ó, da goiaba. A matéria-prima é a goiaba e ela pode ser transformada em suco, geladinho, cocada, o suco em pó, o sorvete, entendeu? Então, ainda podemos consumir a goiaba também como suco natural ou então comer ela mesmo, certo? Beleza até aí, gente? Vamos fazer um pequeno exercício? Então, vamos lá. Ó. Escreva a definição do que são recursos naturais renováveis e depois circule na imagem aqueles que são exemplos desses recursos. Então, a gente viu lá no assunto que recursos naturais renováveis são aqueles que a natureza consegue, depois de certo período de tempo, produzir novamente. Exemplo, a gente tem aí, ó, o ar, o solo, certo? As plantas, entre outros. Vamos para a próxima. Localize e pinte na cena, de acordo com a legenda apresentada, exemplos de recursos naturais que estão sendo utilizados. Aí, desenvolvimento e sobrevivência. Aí, os que tá de vermelhinho é em desenvolvimento. O que tá só circuladinho de vermelho é em sobrevivência. Ou seja, a água, as plantas são de sobrevivência. Casa, sofá, essas coisas são recursos naturais em desenvolvimento, certo? Terceira, escreva abaixo de cada recurso natural a sua classificação: renovável, limitado ou não renovável. Luz solar é um recurso renovável. A madeira, limitado, porque a vegetação, se a gente utiliza ela demasiadamente, a gente perde, certo? O ar, renovável. Petróleo, não renovável. Uma vez tirado, não tem mais, certo? Quarta, encontre no caça-palavras o nome de 4 recursos naturais, em seguida copie-os abaixo. Então, aí os 4 recursos naturais que vocês vão procurar é vento, petróleo, água e sol, certo? Quinta questão. Complete a cruzadinha de acordo com cada item. Letra A. Bens da natureza de que o ser humano necessita e utiliza. São o quê? Os recursos naturais. Então, aí na letra A, vocês vão escrever recursos naturais. B. Recurso natural utilizado para obtenção de energia elétrica. É a água. Então, na letra B, vocês vão escrever água. C. As usinas hidrelétricas transformam a força da água em energia. Então, na letra C, vocês vão copiar eletricidade, ou seja, energia elétrica, eletricidade. Letra D.
A energia eólica é fornecida pelo Sol, certo? Ou seja, na letra D é Sol. É isso mesmo, gente? Não, ó, vocês têm que prestar atenção. Energia eólica é pelo vento. Então, na letra D, vocês vão escrever vento. Lembre, energia do Sol é energia solar, viu? Letra E. O Sol produz a energia solar. Letra E aí, ó, solar, certo? F. Os combustíveis utilizados nos automóveis vêm do petróleo. Então, na letra F, vocês vão escrever petróleo. O álcool é extraído da cana-de-açúcar. Então, na letra G, vocês vão escrever cana-de-açúcar, certo? Sexta questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, recursos limitados, não renováveis e renováveis, certo? Carvão mineral, petróleo e óleo. E ouro, quer dizer. Eles são recursos não renováveis. Então, vocês vão escrever aí letra B. Luz e calor do sol. Luz e calor do sol, eles são recursos renováveis. Então, vocês vão escrever C. Água, vegetação e solo. Eles são recursos limitados. Por que são limitados? Porque eles, se usar exageradamente, podem acabar. Então, letra A, certo? Próxima questão. Escreva o nome de uma matéria-prima utilizada na fabricação de um produto que você e sua família usam. Então, vocês vão escolher uma matéria-prima e escrever o nome aí. Na oitava, ele diz: em seu município se produz alguma matéria-prima? Se sim, qual? Aqui a gente tem várias, né? Porque como a gente tem plantações, então a gente tem, por exemplo, tem a mandioca, tem a batata, certo? Então tem muitos. Então, sim, vocês podem escolher qualquer um desses. Leia. Sem a matéria-prima, a indústria não funciona. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Ou seja, o que ele tem dizendo aí, se a indústria não tem matéria-prima, então não tem como ela funcionar, não tem como ela produzir os seus materiais, certo? Então, vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Décima. Escreva o nome de duas matérias-primas que você e sua família consomem sem passar pelo processo de transformação. Aí vocês podem escrever, por exemplo, o nome de duas frutas, certo? 11ª. Vimos que o sal é uma matéria-prima. Para a obtenção do sal, é necessário se deixar a água dormir ao sol em tanques. A água vai evaporando e ao ficar apenas o sal, e ao final vai ficar só o sal. Será que podemos consumir este sal assim que ele sai das salinas? Por quê? Aí a gente sabe que não, né? Ele é uma matéria-prima que precisa ser industrializada para consumir. E é necessário passar por quê? Por tratamento, certo? Belezinha? Vamos continuar? Então, vamos aí, ó. Observe o mapa abaixo e responda. Aí a gente vai ver que é o mapa de quê? Dos recursos minerais, certo? Ele diz, qual é o título do mapa? Acabamos de ler. O título é Recursos Minerais. Os recursos que estão sendo apresentados nesse mapa são renováveis, limitados ou não renováveis? Justifique sua resposta. Se vocês observarem, eles, olha, é carvão mineral, alumínio, ferro, estânio, cobre, chumbo, manganês, ouro, petróleo e assim sucessivamente. Se vocês prestarem atenção, esses recursos são todos não renováveis. Por quê? Porque eles não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo então acabar definitivamente, certo? Beleza? Vamos continuar? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o extrativismo. Aí, o que é o extrativismo? O extrativismo, ele consiste na extração e coleta de recursos ou elementos diretamente da natureza. É uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelos seres humanos, podendo ser classificada em extração mineral, vegetal e animal. A extração mineral ela ocorre quando minérios são retirados do solo, subsolo e das águas pelo ser humano. Esses minérios eles são empregados na construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos eletrônicos, ou no consumo, como sal, ou ainda como combustível, como petróleo, carvão. Então, os profissionais que trabalham na mineração são chamados de mineradores. No Brasil, chamamos de garimpo a atividade de extração de minerais preciosos ou semipreciosos, como o diamante, a esmeralda e o ouro,
sendo seus profissionais os garimpeiros. De alguns minérios podem-se extrair metais ou substâncias metálicas por processos químicos. Quando realizada de forma irresponsável, a extração mineral pode vir a ser muito prejudicial ao meio ambiente, ocasionando, entre outras consequências, a poluição das águas e a degradação da paisagem, certo? A extração mineral animal é a caça ou a pesca de espécies animais que não estão sendo criadas, ou seja, que não fazem parte da pecuária. Então, essa atividade fornece matéria-prima para várias outras atividades, como a produção de alimento, roupas, acessórios, entre outros. A extração vegetal é a coleta ou retirada de espécies vegetais que não estão sendo cultivadas, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Essa atividade fornece matéria-prima para várias outras atividades, como a produção de remédios, móveis, alimentos, materiais de limpeza, entre outros. Então, a prática de qualquer tipo de extrativismo, mineral, vegetal ou animal, deve ser monitorada para que não ocorra excesso na retirada dos recursos ou elementos naturais, pois o maior problema atual a ser enfrentado por essa atividade econômica é a escassez do que se extrai. Então, esses cuidados devem ser tomados para que a quantidade de recursos ou elementos naturais retirados da natureza seja compatível com a capacidade que a própria natureza tem de renová-los, certo? Então, vamos ficar informados e conscientes, né? O desmatamento e a destruição das florestas do planeta vem crescendo e devastando as paisagens. Então, vamos observar alguns exemplos de ações da natureza, do ser humano, que prejudicam e outras ações que não prejudicam. Vamos lá? Então, vamos ver as ações que prejudicam. Primeiro, o uso de agrotóxicos nas lavouras polui o solo, pois a água das chuvas leva os agrotóxicos do solo para os rios, contaminando as águas e os peixes. Segundo, a erosão do solo e o acúmulo de areia nos rios são ocasionados pela destruição da mata ciliar. Terceiro, as queimadas causam poluição do ar e podem ocasionar incêndios. Além disso, a queimada e o desmatamento prejudicam a fauna e a flora, certo? E nós também temos ações que protegem, como substituir os agrotóxicos por produtos que não prejudicam a saúde das pessoas e dos animais, preservar as matas ciliares, pois assim o solo e a nascente dos rios são sempre conservados, e promover o reflorestamento, evitando queimadas e o desmatamento para preservar a fauna e a flora, certo? Vamos fazer um pequeno exercício agora? Então vamos fazer o exercício, né, gente, que está proposto na agenda e na agenda e no Classroom, certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida é só perguntar.